Olá, eu sou Anderson Alvaz e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre folclore e animação. Bem, eu tenho 33 anos, nasci no Rio de Janeiro e moro em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Estou aqui para falar sobre folclore e tentar aqui explicar para vocês um pouco do meu projeto com a animação Eu Sou Caipora, a Menina e o Poder das Matas. Bem, meu trabalho com ilustração já vem desde pequeno, né? Que eu sempre gostei muito de desenhar. E hoje eu sou formado em design e passei a considerar a ilustração parte do meu trabalho, como um trabalho de fato, que eu passei a estudar mais sobre ilustração junto da faculdade em 2011. Então, a partir dali eu começo um estudo maior sobre ilustração e entendendo que o design e a ilustração podem conversar, andam muito juntos, né? E em 2013 eu comecei um projeto de fazer ilustrações de personagens do folclore brasileiro. Eu comecei numa ideia de tentar criar, fazer com essas criaturas algo mais adulto, mais do terror, com sangue e tudo mais. Eu comecei mais ou menos de um lado que hoje eu considero um pouco errado assim de se começar, uma ideia um pouco errada que se tem de achar que folclore ele está ligado exclusivamente a esse lado infantil, né? Porque é onde a gente tem um maior contato com essa palavra e com o que ela significa muito razoavelmente. Então eu vim com essa ideia de que eu queria desvirtuar essa ideia do que é o folclore, dos personagens. E com o passar do tempo eu fui conhecendo mais desse conceito, do que significava essa sabedoria do povo e o que significa a palavra folclore e como ela vai para muito mais de mitos e lendas e esses personagens mais conhecidos. E as questões do sítio do Pica-Pau Amarelo também. Então eu percebo hoje que muita gente vem dessa visão de ligar o folclore a algo necessariamente infantil e trabalho hoje, né, com o projeto Folclore BR, uma nova visão, nessa ideia de expandir um pouco a ideia desse conceito tão estranho e tão jogado lá para essa época da infância. Então, em 2013 eu passo a estudar isso e vou conhecendo mais desse conceito, chegando até 2017, que é onde eu dou um outro passo nesse estudo e reúno diversos criadores de conteúdo e ilustradores e artistas que me inspiraram de certa forma, que eu fui conhecendo nessa trajetória de buscar mais sobre o folclore brasileiro, buscar quem produzia arte, filme, animação na área de cultura brasileira. E eu criei o Folclore BR Somando Visões, que era a ideia dessa expansão do Folclore BR, uma nova visão, era o Folclore BR Somando Visões, onde eu reuni esses criadores numa série de bate-papos online. E esse evento ele existe até hoje, está na sua quarta edição, aconteceu hoje em 2020. Eu tenho bastante orgulho desse projeto como um todo e como a coisa foi se estruturando e muita gente passar a entender do folclore brasileiro com uma ideia um pouco diferente do que ela tinha. Muita gente tem preconceito com a palavra folclore, tem preconceito com a questão do ser infantil ou não. E foi muito curioso ver como é que todo esse fenômeno se dá.
Em 2017 é onde eu passo a fazer também uma série de ilustrações, tentando fazer essa conexão da cultura popular brasileira e a cultura pop mundial. Então, fazendo cartazes de animações famosas, versões brasileiras das animações famosas e muitas outras ilustrações que passaram aí a rodear a internet e até hoje elas rodam por aí em várias redes sociais. E foi nesse ano que a coisa explodiu de certa forma, né? Que eu comecei a pensar mais em como atrair a comunicação dessa área de entretenimento gigante, dessa cultura de massa, para falar também das nossas vivências, também da nossa cultura e como criar, melhorar essa comunicação, expandir mais o conhecimento das pessoas sobre isso. Então fica aí, foi uma série de aprendizados nesse processo, uma série de testes e coisas que eu passei a trabalhar mais nesse 2017. Então até hoje eu estou aí empenhado em criar essa comunicação e melhorar ainda esse conhecimento que nós temos sobre nós mesmos. Porque quando eu falo de folclore, eu não estou falando só de mitos e lendas. Eu estou trazendo também questões do povo diretamente. Precisa vir antes nesse entendimento da palavra folclore, que às vezes fica meio nebuloso. Folclore, ele no ponto de vista prático da palavra, é uma palavra em inglês, né? Ela vem do inglês folk e lore, que significa sabedoria do povo. Mas o que seria essa sabedoria do povo, né? A sabedoria do povo, ela pode ser mitos e lendas também, e histórias do povo, essas histórias que são contadas de pai para filho, mas nessas histórias que são contadas de pai para filho também vai muitas outras coisas, né? Que a gente pode botar aí música, comida, artesanato, e muitos desses atravessamentos da cultura em si. Então, os modos de fazer e muitas outras questões que representam muito da cultura, mas representam muito mais da tradição de um povo específico. Então, você vai ter esse folclore extremamente diverso no Brasil, onde você tem um cruzamento de várias culturas, né? Nosso país é um país multicultural e tá aí também a grande dificuldade que a gente tem muitas vezes de entender isso. Bem, eu poderia ficar muitas horas falando aqui sobre folclore especificamente, mas esse conteúdo ele está disponibilizado pelas redes sociais. O Folclore BR, uma nova visão, ele está no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Em todas as redes sociais você encontra lá o Folclore BR. Nós temos diversos tipos de conteúdo, em podcast também, dá para encontrar o Folclore BR no Spotify, no Deezer, no iTunes e todas as distribuidoras de podcasts aí. Então eu estou tentando expandir esse projeto para todas as partes. O projeto especificamente ele é gerido por mim mesmo, então eu faço as artes, edito, posto, faço as pautas e tudo mais, e tenho a ajuda dos meus amigos aí, colaboradores, para discutir essas pautas e conversar também pelas redes sociais. Então é um projeto que eu amo demais fazer e estou aí nele engajado aí mais desde 2017, né? Ele existe desde 2013, mas desde 2017 que eu comecei a olhar para ele com mais carinho e mais calma, com estudo, respeito e focado ali nessa questão de entender a cultura brasileira e de saber como comunicar ela de uma forma diferente do que tem sido feito, né? A gente tem muito o conhecimento do folclore ligado a um achismo e num entendimento não muito certo, e eu queria muito trazer isso para essa comunicação da internet e com respeito, com responsabilidade, que é uma coisa que é bem difícil de ver e é bem difícil de trazer essa comunicação nos tempos de hoje, onde você tem a internet querendo engolir conteúdos de qualquer maneira e a gente está ali muito preocupado na forma de falar disso, porque falar de cultura e falar do povo, ela exige um cuidado, ela exige um
um respeito que muitas vezes a gente acaba não tendo por um certo descuido mesmo e indo olhar lá para fora como se fosse algo melhor e fazer comparativos extremamente absurdos, principalmente sobre folclore e mitologias e como se uma coisa fosse igual a outra, e a gente vai destrinchando todas essas questões no projeto. Então eu aconselho que vocês depois acessem os links aí e conheçam o Folclore BR mais devidamente. Aí nesse ano, em 2020, eu recebi um projeto incrível, foi realmente uma surpresa. O Tibes Vieira, que é artista 3D, ele veio apresentando para mim a Vivarte, o estúdio Vivarte e o projeto Eu Sou Caipora. É um roteiro que ele já tinha um primeiro acabamento e queria me apresentar e me chamar para produzir o projeto, para ajudar eles nessa produção. Então, o projeto é um projeto de animação 3D. E eu fiquei muito encantado com a apresentação do projeto, porque ele veio falando sobre o quanto ele já acompanhava o Folclore BR e toda essa nossa trajetória em vídeo, em podcast, desde 2018. Então é muito interessante ver que todas essas nossas discussões ali feitas no projeto acabaram aí gerando a inspiração para essa galera para produzir uma animação em 3D sobre o folclore brasileiro e tentando tocar em todos esses temas com todo o cuidado do mundo. E quando eu recebi, eu fiquei realmente muito encantado, porque foi realmente ter essa noção de que o que eu fiz estava funcionando de alguma forma. Isso foi muito bom e muito interessante, e eu entrei de cara no projeto porque eu achei muito legal, é uma ideia que tem muito para dar certo e vamos tocar ela aí pelo financiamento coletivo. E a ideia foi tocar o financiamento coletivo, começamos ele em agosto, 22 de agosto começou o financiamento para buscar aí arrecadar para produzir o projeto de fato. A gente queria ter esse aporte para as pessoas que estão aí. Somos uma equipe muito pequena, somos 7 pessoas para produzir um curta de animação. Isso é muito, tipo, um curta vai ter 18 minutos, mas ele para quem trabalha com animação, já conhece um pouco do processo, sabe o quanto isso é complicado de fazer e o quanto a gente demoraria para tocar isso. Então a ideia foi fazer esse financiamento coletivo para nos dar esse espaço de tornar isso parte de um trabalho. Ele não vai ser um projeto que a gente vai demorar anos para ficar produzindo. A ideia é tocar ele focado. Então vamos produzir esse projeto. E o que é o Eu Sou Caipora? Eu fiquei mesmo encantado com o projeto, porque o projeto ele conta a história de uma menina, a Luana. Ela tem 10 anos. E ela tem um sonho em ser bióloga. Ela tá vivendo com a avó dela no interior de São Paulo e tem uma vivência muito forte com a floresta. Então tem essa questão também da floresta ser um personagem da história. Vai ter uma perspectiva assim muito interessante da floresta sobre a menina. Então ela vai seguindo a história dela e ela tem uma interação muito grande com a floresta e com os animais também. Então ela tem vários amigos animais na floresta, e um deles é o Quiquinho, que é um macaco prego. E esse macaco ele é sequestrado por traficantes de animais, e através desse livro, que é mais ou menos um caderno de anotações, ela descobre uma maneira de conseguir resgatar o Quiquinho, o macaquinho prego, e ela sai em busca dele. Então, o resto é spoiler. Então, essa é a história. E o que me encantou muito é nessa ideia da Caipora não ser o personagem principal e ela está representada um pouco ali pela floresta e pela ambiência. Então vai ter muitos elementos ali de observação que fazem entender que você que está assistindo pode ser a Caipora também nesse olhar, nessa perspectiva ali. Bem, e a Caipora é um personagem bastante diversificado no país, porque você tem diversas histórias e versões dela espalhadas
país afora. Então tem lugares que ela vai andar em cima de um porco, tem lugares que ela é igual ao Curupira, tem lugares que ela é um menino, tem lugares que ela é uma menina, tem lugares que ela tem um pelo vermelho, outros o pelo preto. Isso se dá de acordo com a oralidade. Essas histórias vão indo, se misturando a outras histórias e criando narrativas novas. Isso faz parte do folclore, essa contação e essa diversidade de histórias também que vão se espalhando pelo país, que é continental, né? Então você vai ver essas histórias indo para diversos lugares diferentes e não tem uma história verdadeira, uma história original. Todas as histórias são originais, todas elas têm uma vivência e uma história por trás e um simbolismo que fala muito dos seus locais, de onde elas são contadas. Então a gente entende muito isso e o projeto veio muito com essa ideia. Então isso me deixou assim, muito encantado com a ideia do projeto em si. Para falando do ponto de vista técnico da animação, o que é fazer uma animação 3D em si, fazer animação no Brasil é algo completamente inviável muitas vezes, porque você precisa de incentivos do governo, precisa de incentivos de editais e empresas privadas, e isso não acontece. É uma coisa que é muito difícil. Trabalhar só com animação no Brasil é algo bastante impensável. E quando a gente vai tentar buscar um financiamento, é muito difícil. Então você não tem muitas aberturas, e ainda mais agora, no meio desse governo atual e das coisas como elas estão indo nos últimos anos, a coisa tem mudado bastante. Então o mercado do audiovisual brasileiro, não só da animação, ele é um mercado que está totalmente nebuloso, totalmente congelado. Muita gente que está trabalhando na área do audiovisual entende que a coisa está muito esquisita. E não sabemos o que fazer. Então a gente foi buscar esse financiamento coletivo para tentar viabilizar essa ideia e partir com ela embaixo do braço para festivais mundo afora e tentar buscar mais visibilidade para esse tipo de arte, esse tipo de trabalho focado no local, focado olhando para dentro do país. Então a gente entende o desafio que é produzir isso e pensar nisso, né? A animação no Brasil, ela é algo que ela parece meio inalcançável para muita gente e fica muito difícil pensar num mercado brasileiro de animação gigantesco e milionário como a Disney. Então é realmente algo bastante impensável se você olhar para o cenário de hoje. Mas estamos tentando e nessa tentativa a gente precisa martelar muito para que para que o mercado também entenda que existe essa necessidade, que existe pessoas querendo que isso aconteça. É isso, chegamos aqui no nosso limitezinho aqui da nossa conversa. Quero muito agradecer ao Pixel Show aí pelo convite e esse espaço aqui maravilhoso para apresentar o projeto. Nesse momento que eu estou gravando aqui agora, é dia 3 de outubro, eu ainda não sei se o projeto Eu Sou Caipora, lá no financiamento coletivo do Catarse, passou. Então, a gente não sabe se chegou a 100%, aí eu não sei se cheguei a 100% ainda, mas fica aí essa vontade, nos acompanhe pelas redes sociais, me siga, Alvaz, em todas as redes sociais, a Vivarte também, que é um estúdio maravilhoso, da galera extremamente talentosa, e o Folclore BR, claro, que tem em todas as redes sociais, no YouTube também, no Facebook. Procure a gente por lá, que com certeza vai ter lá essa notícia se a gente conseguiu atingir 100% ou não. Então eu aqui nesse passado aqui, nessa gravação, ainda não sei, mas espero que sim. Independente disso, o projeto ele continua, porque é um sonho, é uma vontade que nós temos, e mesmo que a gente precise engavetar ele agora, ele vai acontecer em algum momento aí. Então continue seguindo a gente pelas redes sociais, porque essa vontade de falar de cultura, essa vontade
vontade de trabalhar isso dentro da arte não vai morrer em mim, no Estúdio Vivarte, no Folclore BR e nada disso. Isso vai continuar com certeza e agradeço demais a vocês por toda a atenção aqui nesse momento do Pixel Show, nesse Shop Talk. Muito obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau.